Muito boa noite aos nossos seguidores do Jornal Referência. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, tenho do outro lado o Eduardo Carvalho. Estamos em direto para o Facebook e para o Instagram. Olá, Eduardo. Vamos só aqui dizer uma palavra aqui aos nossos seguidores. Olá. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, de uma forma muito especial para todos aqueles que gostam do jogo, para além de todas as polémicas. Lembro que estamos em direto tanto para o Facebook como para o Instagram. Vamos falar sobre a jornada 33. Estamos quase a acabar esta análise das jornadas, o campeonato está quase a acabar. Já há um campeão definido, nós já falamos sobre isso na edição passada e contamos na mesma com os comentários do Eduardo Carvalho para fazer essa análise. Ora, Eduardo, queria que no fundo comentasse aqui um bocadinho sobre como é que foi esta jornada 33 e quais é que são os pontos que tu destacas durante estes últimos dias de jogos, nomeadamente quanto ao remate de Trivelli e remate ao ângulo. Uhum. Foi uma jornada que uh, teve dois jogos desde logo muito importantes, o Rio Ave Santa Clara e o Famalicão Boa Vista. Na altura tínhamos feito aqui a antevisão e eu tinha perspectivado aqui a importância deste duelo para cada uma das equipas que estavam a lutar pela Europa, quer o Rio Ave, quer o Famalicão, porque os adversários eram positivamente, como se costuma dizer, traiçoeiros. O Rio Ave jogava frente ao Santa Clara, que é uma equipa que fez um campeonato muito tranquilo ao longo de toda a época. Acabou por, nesta reta final, ter aqui alguns jogos em que não conseguiu pontuar, mas de recordar que, por exemplo, conseguiu vencer no Estádio da Luz, para uma das grandes surpresas e um dos jogos mais decisivos da época, pelo menos na decisão, decisão ao título diz respeito. E no caso do Boa Vista, uma equipa que frente aos grandes não teve uma, uma prestação tão positiva ao longo da época, mas que nestes jogos frente a equipas que lutam pela Europa e equipas mais no meio da tabela, é uma equipa que sempre muito competente, consegue equilibrar e dificultar muito a tarefa ao seu adversário. Acabou por nenhuma das duas formações venceu o seu jogo. O Rio Ave começou por empatar 2-2 com o Santa Clara e o Famalicão obteve também o mesmo resultado. No caso do Rio Ave, os vilacondenses começaram o jogo praticamente a vencer, tiveram múltiplas oportunidades para ampliar o resultado, não o conseguiram. Depois o Santa Clara, impulsionado por Costinha, que teve um jogo em grande, para mim o jogador mais decisivo deste jogo, fez duas assistências, a primeira para isolar Zé Manel, para o gol do empate, e depois cruzando para a cabeça de Fábio Cardoso para a reviravolta. Antes do final do jogo, o Rio Ave ainda dispôs de uma grande penalidade que permitiu amenizar este resultado negativo, e foi o segundo gol de Taremi no jogo, mais uma vez muito importante, Mehdi Taremi, que este ano tem sido eventualmente a principal figura do Rio Ave na época, e aqui evita uma derrota que seria ainda mais complicada, no sentido de depois da abordagem do Rio Ave na luta pela Europa. O Famalicão tinha aqui um match point, depois, sobretudo jogando depois dos Vilacondenses, em que poderia sentenciar a chegada à Liga Europa, a qualificação para a Liga Europa,
mas mesmo depois de estar a vencer por 2-0, o primeiro golo num fantástico cabeceamento de Tony Martínez, a cruzamento de Diogo Gonçalves, o segundo de penalti por Fábio Martins. Fez uma primeira parte muito boa, o Famalicão, mas depois na segunda parte o Boa Vista apoderou-se do jogo, teve uma reação fantástica, e Cassiano, esse jogador que muitas vezes não entendo, tendo em conta algumas alternativas que Daniel Ramos tem no banco, muitas vezes não entendo a insistência em Cassiano, mas aqui esteve o possante avançado Boa Visteiro esteve muito bem neste jogo, foi a figura da parte dos achadrazados, primeiro fazendo o golo 2-1, e depois sofrendo o penalti que deu origem ao segundo golo, convertido por Alberto Bueno. Esse sim, já é um habitué daqui das minhas análises e coleções. Foi aqui um duplo confronto que acabou por deixar tudo na mesma. O Famalicão continua um ponto à frente do Rio Ave, mas que no entanto permitiu eliminar desta luta europeia o Vitória de Guimarães. Os vitorianos que tiveram aqui um jogo já um pouco desmotivante em termos de objetivo, porque entraram em campo já sem qualquer tipo de hipótese e numa parca esperança em qualificar-se, mas entraram em campo já com o resultado do Famalicão que pontuou, eliminados dessa luta europeia. E foi um jogo que teve várias oportunidades. O Marítimo conseguiu equilibrar o jogo boa parte do tempo, mas o Vitória de Guimarães teve a maioria das oportunidades, das grandes oportunidades, e conseguiu concretizar uma, pelo despeito do costume também. Marcos Edwards fez um golo, um lance individual de classe mundial, diria. Depois tivemos uma recepção do Belenenses ao Gil Vicente, um jogo que foi bastante disputado, mas que não teve grande qualidade de jogo, parte a parte. Marco Matias acabou por fazer o único gol da partida, já ao cair do pano, numa boa desmarcação, em que ganhou a profundidade nas costas da defesa gilista, e que depois fez um primeiro remate defendido por Denis, e na recarga conseguiu um golo quase sem ângulo, e foi de facto um lance de inspiração que permitiu ao Belenenses, mediante depois as não vitórias de Portimonense e Vitória de Setúbal, que falarei já de seguida, garantir a permanência. Este resultado não era suficiente por si só para o garantir, mas depois os resultados das equipas que lutam consigo, ou que lutavam consigo pela salvação, permitiu isso. Primeiro tivemos um Passos de Ferreira Portimonense, um jogo que era vital para as duas equipas, mas sobretudo para o Portimonense, e o Portimonense acusou um pouco a pressão desta partida. Primeiro, uma falha do seu guarda-redes, permitiu a Bruno Santos adiantar os Castores. Depois também o Passos de Ferreira acabou por cometer um erro, eu diria um erro forçado, digamos aqui, usando uma linguagem mais de ténis, um erro forçado, porque aí já tratou-se de um livro de muito boa qualidade de Bruno Tabata, mais uma vez um jogador que costumamos aqui destacar neste espaço. Foi um livro forte e colocado, e que depois, perante a pressão no jogo aéreo dos algarvios, provocou esse erro de Marcelo para um autogolo. O jogo estava empatado, os pacenses acabaram por, ainda na primeira parte, fazer o 2-1 e definir o resultado desta partida por intermédio de Denilson.
aqui numa emenda após um bom cruzamento da direita. Curiosamente, todos os golos partiram de cruzamentos da direita, livres ou jogadas corridas, mas sempre cruzamentos da direita. E também mais um lapso defensivo agora dos centrais algarvios, que facilitou aqui a tarefa ao avançado brasileiro para o 2-1. O Passos Ferreira, esse sim, com este resultado, garantiu matematicamente a manutenção e sem depender de terceiros. E depois tivemos um Tondela Sporting de Braga, que era um jogo que se antevia muito competitivo pela luta em que as duas equipas estavam envolvidas, mas lutas, ao contrário do jogo anterior, lutas dispas. O Tondela também pela manutenção, o Sporting de Braga pelo terceiro lugar. O Braga, é verdade, dispôs de várias oportunidades ao longo do encontro, mas revelou pouca intensidade. Aquilo que falamos na semana passada, que foi fundamental para a conquista do título por parte do Futebol Clube do Porto, foi o que faltou, por exemplo, ao Sporting de Braga neste jogo. O Tondela conseguiu aguentar essas várias tentativas do Sporting de Braga de chegar ao golo dessa vantagem no encontro, mas depois no último quarto de hora, à entrada para o último quarto de hora, foi mesmo o Tondela a conseguir um livre perigoso, apontado por Pefelo, ele que é para mim também um jogador em grande destaque nos tondelenses, eventualmente a principal figura da equipa ao longo da época. Marcou um livre perfeito para o espaço aéreo, para o ataque do espaço aéreo dos centrais, sobretudo Beirões. O primeiro cabeceamento é defendido pelo guarda-redes bracarense, Mateus, mas depois Johan Tavares emenda para golo e faz aqui o resultado também da partida, colocando o Tondela numa posição mais podendo olhar aqui com bons olhos a última jornada, em que lhe basta apenas um empate para garantir a manutenção. Perante esse resultado e também o empate do Sporting na recepção à Vitória de Setúbal, um jogo que não é do nosso âmbito, digamos assim, mas que teve influência, fazia aqui um par de jogos com este Tondela Sporting de Braga. Os arsenalistas podiam ver já arredada a hipótese do terceiro lugar, mas esse empate em Alvalade permitiu a hipótese ainda de chegar a esse almejado pódio na última jornada. No entanto, basta ao Sporting um empate devemos, no entanto, salientar que o último jogo do Sporting é um derby, é um clássico, frente ao Benfica. E aqui, no Estádio da Luz, apesar de sem público, é na casa do seu grande rival. Por fim, falta-nos 2 jogos para completar essa análise da jornada. Tivemos o Futebol Clube Porto Moreirense, foi basicamente o jogo da consagração do título para o Futebol Clube do Porto. Nos comandados de Sérgio Conceição, poucas poupanças. Tivemos Diogo Costa na baliza no lugar de Marquezine. Tivemos Diogo Leite no lugar do castigado Pepe, por isso uma ausência forçada. E pouco mais. Portanto, tivemos aqui poucas poupanças. O treinador optou aqui mais uma vez por uma dupla móvel no ataque, com Luís Dias ao lado de Marega, e a verdade é que o colombiano marcou logo ao minuto 4, em mais um cruzamento de Alex Telles, sempre ele. Esta foi uma jornada realmente de confirmações, as grandes figuras por parte de todos os clubes, todas as equipas na Primeira Liga,
voltaram a estar em grande nesta jornada e a serem decisivos para as vitórias ou pelo menos para os resultados positivos das suas equipas. Aqui Dias adiantou a equipa cedo, o Moreirense aos 20 minutos conseguiu, através de uma incursão do lateral esquerdo, o velocista Abdul, acabou por conseguir beneficiar de alguma passividade da defesa portista e cruzou de uma forma perfeita para o espaço, em que Fábio Abreu conseguiu desmarcar-se na perfeição de Diogo Leite. Diogo Leite que tem aqui um dos poucos jogos da época e é normal não estar tão entrosado com a equipa, mas acaba por se ver ludibriado aqui pela ação de Fábio Abreu, que com excelente movimentação e cabeceamento estabelece o empate. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto acabou por entrar com outra atitude, como é hábito e como falámos também na semana passada. Sérgio Conceição consegue sempre corrigir ao intervalo, sempre que a equipa não entra tão bem e que não consegue uma primeira parte positiva, e aqui não foi exceção, mas aqui tornou proporções inesperadas depois do relativo equilíbrio que houve na primeira parte. Os cónicos conseguiram mesmo controlar com bola nos últimos minutos da etapa inicial, mas aqui na segunda parte a confiança e a atitude do Futebol Clube do Porto levaram a um resultado completamente diferente. Primeiro, o 2-1 surgiu numa solicitação de Corona no espaço para Marega, com uma Aliana a fazer um cruzamento de passe para Otávio. Otávio tem 3 tentativas frustradas de marcar, finalizar esse lance, e depois acaba à quarta por fazer o 2-1, e esse lance foi decisivo para o que se passou a seguir. O Porto acabou por entrar aqui numa espiral positiva, um futebol muito mais solto. Dias consegue, num lance individual, sofrer e consegue alcançar uma grande penalidade, faz o 3-1, aliás, consegue arrancar essa grande penalidade que permitiu a Alex Telles fazer o 3-1, mais uma vez Alex Telles a fazer um golo, e ele que é um dos melhores marcadores da equipa, sendo de raiz um defesa, não é? Marega marca um livre que espantou toda a gente, até ele próprio, para o 4-1. Nós que não conhecemos, não estamos habituados a esses dotes artísticos de Marega em lances de bola parada. Já havia tentado um par de ocasiões em outros jogos, mais ou menos longínquos, mas aqui teve a oportunidade e não falhou. Um remate que não acaba por sair muito colocado, mas que acaba pela sua força e pela sua surpresa que proporcionou, ludibriou o guarda-redes e não deu hipótese de resposta ao guardião moreirense. O 5-1, perguntaste-me há pouco os meus destaques. Exatamente. E aqui o meu primeiro destaque, o meu remate de trivela da semana, é precisamente o golo do 5-1 para o Futebol Clube do Porto. Foi um grande golo coletivo, uma jogada em que passou por vários jogadores, inclusive Wilson Manafá, que tantas vezes critico. Percebo sem dúvida as suas características positivas, mas que tem também algumas situações que acabam por prejudicar a equipa, mas aqui teve um jogo ao nível dos seus colegas, da maioria pelo menos da equipa, e esse lance passa de facto por Manafá, passa por Uribe, que aparece muito rotativo no lance e aparece também finaliza o lance na grande área.
Otávio, Dias, recebe a tabela de Otávio e devolve-lhe de calcanhar, num lance, num toque de gênio mesmo, e Otávio volta a receber, passando para Soares encostar apenas para um dos golos mais simples da sua carreira. Soares que haveria de fazer também depois do 6-1, mas este realmente foi um grande gol coletivo, um gol que não estamos tão habituados a ver neste Futebol Clube de Sérgio Conceição, mas é para mim, juntamente com a forma como o Futebol Clube do Porto acabou por festejar no final do jogo, na bancada, homenageando os seus adeptos, e numa situação tão complicada como esta da pandemia que ainda vivemos, que ainda não está completamente ultrapassado, é para mim este conjunto de coisas, é para mim o remate de trivela da semana. Tu remata ao ângulo. Por fim, exatamente, por fim, tivemos antes de começar pelo remate ao ângulo, vou começar pelo jogo onde consta esse remate ao ângulo, que é o Aves Benfica, que é o jogo que nos falta analisar. O Aves recebeu o Benfica numa partida em que chegou a haver dúvidas sobre a sua realização. A SAD do Desportivo das Aves ameaçou não comparecer, não permitir à equipa comparecer neste encontro. E por isso mesmo, o primeiro minuto foi um minuto de protesto dos jogadores avenses pelo sucedido. E depois tivemos, a partir daí, o jogo em si. O Benfica respeitou esse primeiro minuto, e esse primeiro minuto e este jogo só foi possível pela intervenção da direção do clube, não a direção da SAD, mas a direção do clube, de salvar esta situação perante este cenário medíocre, cenário que os adeptos aventos não merecem, e de relembrar que o Desportivo das Aves esteve na final e venceu mesmo a final da taça há 2 anos, há 2 épocas, frente ao Sporting. É verdade que um Sporting na altura algo debilitado pelo ataque à academia, mas é uma vitória com um enorme mérito, a forma como a equipa foi montada, como abordou psicologicamente esse jogo, fez ao Aves estar eventualmente no seu melhor momento enquanto clube de futebol. E depois, 2 anos envolvidos, vê-se numa situação de rescisões múltiplas ao longo da época, sobretudo na paragem competitiva, nas 2 últimas jornadas, a possibilidade de não comparecer por força da sua SAD e de questões burocráticas da sua SAD nestes 2 últimos jogos. Acho que são situações mesmo lamentáveis e que fazem-nos pensar sobre como deve ser feito o crescimento de um clube de futebol. Deve ser feito através de injeção de capital por investidores, ou se deve ser feito de uma forma sustentável. E há exemplos vários, por exemplo, o Sporting de Braga, que na minha infância era um clube que lutava pela não descida divisão, que se manter na Primeira Liga, e hoje em dia está perto da luta pelo título, chegou mesmo já a disputar o título em 1 ou 2 ocasiões. Portanto, o que é que o nosso futebol, qual é o caminho que o nosso futebol e os nossos clubes têm a seguir? Acho que é um bocadinho isso que esta situação nos tem que remeter e fazer pensar. Esse, para mim, a intervenção da direção,
o brio destes jogadores do Aves que estiveram presentes, para mim é o remate ao longo da semana. Muito bem. E quanto a esse tema que falaste, também é um interessante tema para abordarmos mais à frente em mais edições, em que teremos também aqui mais convidados para debater esse tema, mas deixamos já aqui no ar a possibilidade de debatermos mais à frente. Outra questão que tinha para ti era, esta semana soubemos com certezas que, aliás, nos últimos dias soubemos com certezas que Jorge Jesus iria voltar para o comando técnico do Benfica. Embora não sendo um clube que seja da zona que nós abrangemos, queria também perguntar-te se achas que esta alteração, assim, mesmo às portas do final do campeonato, se irá trazer alguma implicação para as restantes equipas, e também como é que tu vês esta alteração? É uma situação complexa. Em termos de timing, percebe-se que há aqui a tentativa de amenizar o clima para os lados, neste caso do Benfica, que é a equipa que protagonizou este regresso para Jorge Jesus. Jorge Jesus treinou também o Sporting depois desses 6 anos à frente dos encarnados. Falava-se também na possibilidade de Jorge Jesus substituir Sérgio Conceição numa eventual saída no final da época, mas o que é facto é que o treinador regressa para o Benfica e de facto, e pondo aqui um bocadinho de parte o que isto pode representar para o Benfica, é uma situação que no âmbito do futebol português, como no futebol mundial, houve aqui algum apertar de cinto, não é? Houve alguma... os clubes estão a abordar o próximo mercado de transferências com muito cuidado, numa tentativa de não cometer loucuras. O próprio Real Madrid e o Barcelona, dois dos principais gigantes mundiais, já vieram afirmar que não farão grandes contratações. Os merengues são useiros e vezeiros, todos os defesos fazem uma ou duas grandíssimas contratações a nível mundial, que movimentam adeptos e depois por arrasto uma ínfima, uma enormidade, pelo contrário, de recursos financeiros, não só para a contratação, mas também depois ao nível do merchandising. Há aqui muita coisa envolvida. Nesta época, aquilo que se espera, e falaremos se calhar numa das próximas edições, ou em algumas das próximas edições, sobre estas abordagens dos clubes no mercado de transferências, de uma forma mais global, mas é uma surpresa, será sem dúvida uma surpresa a capacidade que um clube tem para contratar um treinador com o estatuto de Jorge Jesus. O estatuto deste treinador vai trazer uma responsabilidade acrescida para si mesmo, mas também vai trazer a clubes como o Futebol Clube do Porto e até o Sporting de Braga, para falar de equipas da nossa zona, da zona que o jornal cobre, vai trazer, sem dúvida, algum impacto, alguma necessidade de adaptar a sua política desportiva nas próximas épocas à chegada de um treinador que, sem dúvida, vai trazer algo mais para a sua equipa. Eventualmente, poderemos dizer que a próxima época, ao contrário do que é habitual, a equipa que começa como mais favorita na luta pelo título não é a equipa que é campeã nacional, e isto faz-nos pensar não só pelo treinador que vai ter,
como também pelo seu plantel. Acho que toda esta conjugação faz-nos pensar que o Benfica parte à frente do Futebol Clube do Porto pode ser positivo para os Dragões e até para o Sporting de Braga, porque o Sporting de Braga parte sempre com pouca pressão, não é uma equipa, é um outsider, não é uma equipa que luta na sombra na esperança de chegar um dia a esse tão desejado título nacional, mas será sempre um feito e nunca um objetivo declarado, um objetivo para o qual a equipa tem grande pressão para o atingir. Portanto, acho que poderá também, de alguma forma, retirar pressão, não diria do Sporting Braga, mas do Futebol Clube do Porto, nessa luta, e temos visto como o Futebol Clube do Porto tem lidado, sobretudo neste reinado de Sérgio Conceição, com esse menor estatuto na luta pelo título. E eu espero um Futebol Clube do Porto vendedor neste mercado de transferências, um Futebol Clube do Porto a ser muito cirúrgico, até pela sua situação financeira. Essa sim, não há dúvidas que é declaradamente difícil, não é escondido pelos seus próprios administradores, e um Futebol do Porto a apostar na formação com algumas contratações de jogadores mais maduros, mas contratações cirúrgicas, criteriosas, para poder ombrear contra um Benfica que sempre vê muito, muito forte com Jorge Jesus, com novas contratações e com um plantel que já de si é atualmente muito, muito forte e para mim superior aos seus rivais. Muito bem, Eduardo. Antes de passarmos ao remate final, também queria lembrar aos nossos ouvintes que estamos em direto a partir do Facebook e do nosso Instagram, e por isso podem aceder às edições anteriores, também a partir destas vias. Estamos a fazer a análise da jornada 33, a penúltima antes de acabar o campeonato, e agora sim queria saber algumas considerações finais que tu tenhas, Eduardo, e também um bocadinho da antevisão daquela que é a última jornada deste campeonato, que foi marcado pela pandemia. Sim, antes de mais, há pouco, relativamente ao Desportivo das Aves Benfica, não fiz depois uma análise sobre o jogo em si, porque eu entendo que, pelas características que este jogo tinha, inclusivamente por alguns dos jogadores que o Aves foi forçado a utilizar, em face das demissões, das rescisões de contrato, em que se vê forçado a apostar em jogadores que nem sequer se tinham estreado no Sub-23, como é o caso do seu guarda-redes Chitanov. Optei, e também em homenagem ao Desportivo das Aves, por não fazer aqui uma análise ao jogo propriamente dito, só mencionar realmente essa situação, a utilização de jogadores que ainda não tinham entrado nas opções sequer dos treinadores do Sub-23, do Desportivo das Aves, e também uma atuação digna e briosa dos seus jogadores neste encontro, que foi vencido pelo Benfica, um resultado natural de 4-0. Em face de todas estas circunstâncias, é um resultado expectável. Muito bem. Agora sim, podes passar ao remate final. Sim, relativamente ao remate final, falarei como habitual na próxima jornada. Para mim, há aqui uma expectativa realmente muito grande relativamente às equipas que poderão ou não descer divisão, mas a jornada começa já amanhã com os duelos que não têm qualquer tipo de objetivo
para as suas equipas, para as equipas envolvidas. Temos primeiro um Santa Clara, Vitória de Guimarães e um Gil Vicente de Passos de Ferreira, em que eu espero jogos abertos entre estas equipas, por terem as suas situações definidas. Eu acho que seria um sinal importante para o futebol português ter essa abordagem mais positiva e confirmar aquilo que já temos visto, um crescendo de equipas e jogos abertos, taco a taco, com tração à frente das equipas, para depois podermos ombrear com desafios mais difíceis, mais duros, nas competições europeias. Depois temos um Boa Vista Rio Ave e o Marítimo de Famalicão, já no sábado. Uma tarefa mais uma vez árdua para os candidatos à Liga Europa, em casa de equipas sem qualquer tipo de pressão para vencer, como é o caso do Boa Vista e do Marítimo. O Famalicão, de alguma forma, acaba por ser favorito para esta jornada. Os dois jogos têm níveis de dificuldade semelhantes, mas o Famalicão acaba por ser favorito porque está um ponto à frente do Rio Ave e só depende de si. Terá que fazer pelo menos o mesmo resultado dos vilacondenses para conseguir consumar essa que seria fantástica qualificação europeia. No entanto, o Rio Ave fez também uma época, apesar de com altos e baixos, uma época muito competente por parte de Carlos Carvalhal, o que já era expectável. Eventualmente não seria expectável termos aqui o Famalicão metido nesta luta europeia, como não esperávamos que o Vitória de Guimarães pudesse não estar a ser o adversário mais próximo do Rio Ave nessa disputa, mas vai ser até ao fim e vai ser interessante seguir esta disputa. E por fim temos temos aqui uma tripla de jogos em que equipas se veem envolvidas na luta pela manutenção. Temos o Moreirense Tondela, em que os tondelenses precisam apenas de pontuar para se ver fora de aflições até ao último minuto do seu jogo. Temos um Vitória Futebol Clube, um Vitória de Setúbal, frente ao Belenenses, duas equipas que até à jornada anterior lutavam pela permanência. Agora os comandados de Ti já conseguiram esse feito, em que, como tínhamos falado creio que há 2, 3 edições atrás, Ti volta a confirmar o seu estatuto enquanto treinador que salva equipas da descida, já um especialista, há que admiti-lo, independentemente do seu estilo, é um especialista a salvar equipas da promoção, e o Belenenses teve toda uma época a jogar fora do seu estádio, e teve uma equipa também algo desequilibrada e conseguiu levá-la ao objetivo mínimo para a época. Do outro lado, os comandados de Lito Vidigal apenas precisam de vencer para garantir a manutenção, uma manutenção que será, como quase todas as épocas tem sido, em fotofinish, fazendo aqui uma alusão desta vez não ao ténis mas ao atletismo. O Vitória tem tido realmente prestações sofríveis, mas também tem tido muitas dificuldades financeiras, e aqui Lito Vidigal, entrando numa situação muito, muito desfavorável, teria aqui muito mérito, depois de ter empatado em Alvalade, que seria um resultado eventualmente pouco expectável, tendo em conta o percurso do Ruben Amorim. Conseguir agora garantir a manutenção para os Chadinos seria
algo importante para o seu currículo. Quanto aos vitorianos, como disse, basta apenas vencer. Para o Portimonense, que recebe o Desportivo das Aves, isso já não acontece. Essa vitória, essa eventual vitória algarvia poderá não para evitar com derrotas ou empates, pelo menos uma das outras equipas, Tondela e eu, Vitória de Setúbal. Agora, claro que antevejo, pela situação em que o Aves se encontra a todos os níveis, por já ter a descida assegurada, não é? A descida já não se consegue evitar por parte dos avenços, e também pelas dificuldades anímicas que a equipa enfrenta, pelas dificuldades de apresentar jogadores com maturidade necessária para abordar um jogo qualquer de Primeira Liga. Vejo realmente um jogo de sentido único, com uma grande probabilidade de Portimonense vencer. Se o Aves conseguir algo deste jogo, será um feito enorme. E por fim, agora sim, teremos um Sporting de Braga de Futebol do Porto e um Benfica Sporting. Estes jogos disputar-se-ão no sábado, juntamente com os jogos da luta pela Liga Europa, mas eu optei por deixar para o fim, porque estamos a falar aqui de um duplo clássico. O Sporting Braga Futebol do Porto já é realmente praticamente um clássico, e o Benfica Sporting é um derby e um clássico. E isto acaba por ser um fecho de chave de ouro para uma época atípica, uma época que foi claramente marcada por esta pandemia, e que, se as coisas tivessem sido mais equilibradas entre Porto e Benfica, sobretudo estes, poderia ser um fecho de fogo, digamos assim. Poderia ser uma jornada ainda a decidir o campeão. Isso não vai acontecer, mas ainda assim espera-se aqui. Temos o Sporting de Braga e o Sporting ainda na luta pelo terceiro lugar, com o Benfica e o Futebol do Porto já completamente resolvidos. Mas eu espero aqui jogos, apesar disso, jogos também abertos, bem disputados, emotivos, mas espero também com boa qualidade de jogo, que seria importante para fechar um campeonato que foi difícil, penso que para todas as equipas. Muito bem, Eduardo. Nós tivemos aqui com algumas dificuldades aqui no Instagram, tivemos aqui algumas falhas no áudio, mas penso que conseguimos apanhar todos a ideia que tu quiseste transmitir. Agora resta-me dizer aos nossos ouvintes pronto, fica aqui o repto para eles seguirem estes jogos, desta que vai ser a última jornada, e no final dessa jornada cá estaremos nós também para voltar com o remate à conversa. Obrigada, Eduardo, pela tua participação. Obrigado, Lara. E agora vemo-nos no final da época, não é? Já vai ser no final da época. Lembro também aos nossos seguidores que podem aceder às edições anteriores no nosso Facebook e no nosso Instagram, e também disponibilizamos o vídeo depois no canal do YouTube e no nosso site em jornalreferência.pt. Lá também encontram notícias sobre a região norte, sempre sobre a região norte. Obrigada por estarem desse lado e contamos com a vossa companhia na próxima edição.